Boa noite, irmãos. Deus abençoe o nosso momento de EBD, que a gente possa aprender mais e mais do nosso Deus. Nós estamos estudando sobre a ansiedade. É algo que nós precisamos debater, buscar, compreender, porque nossas emoções interferem no nosso serviço a Deus. Não adianta a gente servir a Deus com as emoções todas descontroladas. Precisamos reconhecer também aquilo que faz parte da gente interiormente, não é? Dentro do nosso interior. Porque corrigir comportamentos e tudo é importante. Porém, muitas vezes a correção dos comportamentos passam pela correção dos sentimentos, pela correção das emoções. E a Bíblia diz, né, em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. É a ordem. O Senhor diz que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Então, precisamos obedecer. Para obedecermos, precisamos entender, né, o que é a ansiedade e como nós podemos corrigir ela em nós. Aí nós estamos vendo a briga de Evódia e de Sintique, que está dentro desse contexto de ansiedade. As duas estavam brigando uma com a outra, ou seja, a ansiedade leva ao estresse, à discórdia e sai puxando aí males e males. E o apóstolo Paulo chama as duas à responsabilidade para que elas pensem concordemente no Senhor, ou seja, para que elas pensem de acordo com o Senhor, né? Pense uma da outra, pense de si mesma, pense no Senhor. Quem são vocês? O que Ele fez com vocês? Do que vocês são capazes? Até onde vocês conseguem ir? Nós precisamos questionar, porque Deus, Ele fez um trabalho maravilhoso no crente. Ele mudou completamente a natureza do crente. Era uma natureza depravada, caída, pervertida, cega, perdida. E agora é uma natureza que pode ver Cristo, que pode seguir a Cristo, que pode aprender de Cristo. Nós temos muito potencial e muita capacidade dada por Deus para responder aos seus mandamentos, às suas instruções. Porém, parece que a gente não compreende o peso de tudo isso. Então, estamos aqui para pensar nisso, né? Aprender como vencer a ansiedade, pensar de si mesmo no Senhor. E aí, eu fico curioso com a questão. Já perceberam que todas aquelas pessoas que Deus escolhe, elas tremem e elas se acham incapazes, elas não se veem como capazes. Nós vimos isso em Gideão, ainda vamos ver um pouco sobre Gideão, mas Moisés também passou por isso, não é? Dizendo, não, mande outro, qualquer um, menos a mim, eu sou pesado de língua, e saiu arranjando desculpa e com medo, porque se achava incapaz. Ele chamou Jeremias, eu não passo de uma criança e tal. Chamou Isaías, eu habito num povo de impuros lábios, os meus lábios não são puros. Então, cada pessoa que ele chama não aceita de imediato, ele não compreende o chamado. Pedro, não é? Senhor, afasta-te de mim. Então, nós vamos vendo algo curioso naqueles a quem Deus chama. Quem Deus chama, ele se vê como indigno. Por quê, irmãos? Deus só chama as pessoas que se acham incapazes. Por que ele não chama as pessoas que se consideram capazes? Por quê? Eu acho que quem teme é
Sim. E por que ele não chama o que se julga capaz? É, para confundir os fortes. Tudo. Aham. Mas será que Lucas e Mateus eles se achavam capazes de serem discípulos de Cristo só porque tinham um alto currículo? Tinham medo também. Por que Deus só chama esses? Na verdade, meus irmãos, não é que Deus só chama os que reconhecem sua fraqueza. É que Deus abre os olhos primeiro dessa pessoa. Primeiro Deus chama internamente, ou seja, essa pessoa começa a compreender muitas coisas a respeito de si mesmo, e depois Deus faz o chamado para o ministério, para a ação, para o trabalho. Mas quando essa pessoa é chamada internamente, ela reconhece quem ela é. Ela assume quem ela é. Ou seja, Deus faz com que ela olhe para a verdade. Ela antes olhava e até podia ser que se achasse superior, melhor. Quando Deus abre o olho dessa pessoa, ela olha e diz: vixe, como eu sou fraco. Eita, como eu sou incapaz. Não, eu não vou dar conta. O irmão Lorivaldo ia falar, aí depois o irmão Carlão fala. Pode falar. Aham. É. 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 É, é porque no caso tem um histórico de Paulo, né? Paulo, na verdade, estava diante dele e Cristo. Já os discípulos, os apóstolos, ouviam a fama de Paulo. Então é como se ele dissesse: será que é mesmo? Será que o Senhor tem certeza de que precisamos ir? Porque nós sabemos o quão perverso é esse homem. Mas observe que Paulo ele também se acha incapaz. Não é? Ele diz: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o mais miserável de todos os homens. Então, é aquela questão de reconhecer que nada é. É o primeiro ponto para você vencer a ansiedade, é o primeiro passo para você superar seus traumas, seus desafios. O primeiro passo é reconhecer: não sou nada. Sim, Carlão, pode falar, depois eu continuo. Coloca bem perto da boca. É, 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 sim, é. Então, é isso. Agora que isso só expressa a verdade. Não é que Deus só escolhe os fracos. Na verdade, todos são fracos. Quem é que é forte? Quem é que é sábio? Ninguém. Então, qualquer pessoa que ele escolher, né, ainda que
você dissesse, tá, Deus, deixa eu escolher por ti. Você fecha o olho e aponta. Para onde você apontasse, só ia cair em pessoas fracas, incapazes, insuficientes, pecadoras, só ia cair em quem é fraco. A questão é, antes de você ter o contato com a graça de Deus, você se vê forte, você se vê, pode ser que você se veja capaz, competente, melhor do que um, do que outro e tal, mas quando a graça te invade, aí você diz, vixe, eu sou o pior de todos. A questão está aí, quem Cristo escolher e quem Cristo transformar internamente, esse vai entender a verdade. É a verdade, o primeiro passo para vencer a ansiedade, o pecado, é reconhecendo a verdade a respeito de si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para Evódia e Sintique que elas pensem concordemente no Senhor, que é como se fosse pensar de si mesmo, de acordo com o Senhor. Então, ó, eu sou incapaz. E aí fica fácil, né, você ter fazer um juízo mais justo do outro, porque você olha para si e diz, meu Deus do céu, eu sou a pessoa mais fraca do mundo, eu sou a pessoa mais incapaz do mundo, aquele irmão falhou comigo, aquele irmão cometeu um erro, eu tenho que corrigir ele, tem misericórdia de mim, Senhor, porque e os meus erros? Então você já vai com o senso de misericórdia, o senso de piedade e de temor. Aí você já não vai ter raiva. Se elas pensassem no Senhor dessa maneira, né, de si mesmo no Senhor, elas se harmonizariam, elas iam voltar à paz e iam se crescer juntas, como vinham fazendo, ajudando o ministério, ajudando Paulo no trabalho. Mas é isso, nós precisamos conhecer de nós. Não só o quão incapazes nós somos, mas também o quão capazes nós nos tornamos a partir dessa nova natureza. A partir dessa unção, dessa capacidade que Deus derramou sobre nós. Você é capaz de quê? Até onde você pode chegar? Você precisa pensar sobre isso. Porque se você disser, não, eu posso chegar até tal ponto, e quando você chegar ali, será que você não poderia ir um pouco mais? Então é quase impossível a gente conhecer o nosso total nível de capacidade. E ao mesmo tempo, sem Cristo, nós reconhecemos o nosso total nível de incapacidade. Mas vamos lá, vamos analisando aqui, elas precisavam pensar de si mesmo, né? No Senhor. Jesus conhece você, que você mesmo não conhece. Aí a gente está trabalhando nessa questão. Vamos ver um pouquinho de Gideão. Trabalhamos muito essa questão de Gideão. Gideão era a pessoa mais medrosa que, no meu caso, eu vejo nas Escrituras. Moisés foi medroso, todos os profetas e tal, tiveram muito medo em determinadas, principalmente no início do seu ministério. Mas Gideão era, ai meu Senhor, tudo que Deus dizia ali, ai meu Senhor, era medo atrás de medo, me dê prova, aí Deus dava, me dê outra, aí Deus dava, me dê outra prova, e saía pedindo prova uma atrás da outra, nós vimos isso. Mas Deus, quando chama ele, diz, homem valente, homem corajoso, eu sou contigo, homem corajoso, homem valente. Mas como se ele estava demonstrando tanto medo? É porque Deus conhecia algo que existia dentro dele, que foi implantado pelo próprio Deus, que ele mesmo não conhecia. Por isso que Deus ia direto no ser real de Gideão. Só que Gideão não conhecia, mas precisava conhecer quem ele era. Ele conheceu, mas depois de muita luta, sabe? Então, ele vai e mostra. E depois diz, vai nessa tua força e livre Israel dos midianitas. Vai nessa tua força. Que força se ele só estava tremendo? Se ele só estava dizendo que não tinha condição? Que força? Mas é justamente isso, a força que Deus já conhecia, porque foi o próprio Deus que colocou nele. Vai falar, irmão? Gideão era um agricultor. Já pensou uma É. pessoa chamar um agricultor para comandar
É. E o temor de comandar um exército contra um exército muito mais superior. E depois Deus sai dizendo, é muita gente, tira tantos, manda os covardes para casa. Depois, os que bebem água, se ajoelhando e lambendo o riacho, manda para casa, fica só 300. Quer dizer, a coisa vai piorando. Mas por quê? Porque Deus sabia quem ele era. Porque Deus que fez ele, né, a nova natureza dele. Era. É complicado. Isso só mostra que é um trabalho de Deus no interior do homem. E Josué olhava para si e podia pensar, eu sou capaz de quê? Nada. Ele estava errado. Ele era capaz de libertar o povo de Israel. Deus sabia disso, porque foi Deus que fez ele assim. Mas por desconhecimento de si, do novo eu, gerado segundo Deus, ele tibiou, ele fracassou, ele recuava, até que Deus trabalhou de uma forma que ele foi. Mas veja só, a grandeza interior de um homem, ele que está aprendendo a ser grande exteriormente. Primeiro Deus foi trabalhando em Josué internamente, um homem corajoso, vai nessa tua força, e Deus foi trabalhando internamente nele, e ele foi se aprimorando externamente. Eu acho incrível a postura de Josué, ou de Gideão, diante dos desafios que ele encontrava pela frente, depois de todo o processo de vencer os midianitas. Veja só, quando Deus levanta alguém, ele começa a fazê-lo grande, mas primeiro por dentro. Veja só o quão cresceu Josué, certo? Primeiro Deus foi trabalhando nele internamente, como eu falei, depois ele foi acreditando nisso e externamente, mas veja o quão grande ele ficou internamente. Juízes capítulo 8, do 1 ao 3, veja só. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isto que nos fizestes? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? Com raiva, furiosos. Os seus irmãos, os de Efraim, estavam furiosos com Gideão, porque Gideão não chamou eles para a guerra, para ajudá-los na guerra. Veja, e contenderam fortemente com ele, ou seja, foi uma discussão acirrada, uma contenda pesada contra Gideão. Como Gideão se saiu disso? Não é porque eles estavam dizendo, você quer os méritos sozinho, você foi guerrear, agora a fama está só para você, e a gente ficou com o quê? A gente agora não tem nada, e você tem tudo. Né? Queriam fama. Josué não queria fama, ele fugiu o tempo todo da fama. Foi que Deus disse, você vai ser famoso e pronto. Mas veja só, porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Eu fiz o quê? Maior do que o que vocês fizeram. Veja a sabedoria de Josué, ou de Gideão. Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ou seja, vocês não são, ainda que sejam os rabiscos, os menores de vocês, não são em muito superior aos dos meus pais? Vocês não são maiores do que nós? Os menores de vocês não são maiores do que os nossos grandes? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que podia eu fazer comparável ao que fizestes? Porque Gideão venceu a guerra, os príncipes fugiram, aí a tribo de Efraim foi, capturou eles. E ficaram com raiva, disseram, eita, eles venceram a guerra e não chamou a gente, então a gente tem o que com isso? Aí Gideão aponta e diz, ei, vocês capturaram os príncipes. Isso é maior ou não do que eu vencer um exército? Vocês capturaram os líderes. Então
com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. É incrível, meus irmãos, o poder interno que Josué adquiriu. Não é quando tentam arranjar problema por causa de orgulho, ele vai e diz, não, vocês são melhores do que eu, sim. Eu vejo muito mal acontecendo no meio das igrejas. Um querendo provar que é melhor do que o outro. E fica com raiva quando percebe que o outro se acha superior. E Gideão disse, não, vocês são os maiores. Eu sou nada, o que é que eu sou, irmãos? Não, veja o que vocês já fizeram. Eu não consigo chegar aos pés de vocês. E eles se alegraram com isso e acalmaram o coração. Mas isso é grandeza. O fato de reconhecer pequenez é ser grande. O fato de reconhecer que você não é nada, que o seu irmão é superior a você, é ser grande. Ou não foi isso que fez João Batista grande? Jesus Cristo disse, olha, entre os nascidos de mulher não tem ninguém tão grande quanto João Batista. Nunca nasceu na terra uma pessoa tão grande quanto João Batista. Mas o menor no reino dos céus será maior do que ele. Ou seja, se você conseguir ser menor do que João, se sentiu, se reconheceu, você se torna maior do que ele. Difícil é ser tão humilde quanto ele. Mas a função é essa, reconheça que você não é nada, quanto mais você reconhece que não é nada, maior você se torna perante Deus. Ele não diz isso, né? Que abate os soberbos, mas exalta os humildes. Então, Gideão tinha essa grandeza, ele não queria aparecer, né? Ele estava perseguindo os príncipes, tal, que fugiram, quando se depararam com o povo de Efraim, vocês não chamaram a gente para a guerra, deixou a gente de fora de uma batalha, e aí eles disseram, não, vocês fizeram muito mais do que nós, vocês pegaram os príncipes, foi mesmo, né? Então, é isso, é simplesmente não fazer questão por ser grande, porque na verdade não somos. Agora veja a diferença, não é o poder externo contra os inimigos. Gideão usou o poder interno contra seus irmãos, né, contra o orgulho dos seus irmãos, se rebaixando a eles, mas veja como Gideão agora reage perante um povo que não tem temor de Deus. Veja só, ele diz assim, do capítulo 8 de Juízes 4 e 5. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. Grandeza externa, né, exterior, porém interior também, porque para não desistir você precisa ter muita disposição interna, força de vontade. E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram, porventura, tem já em teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Olha o ímpeto, sabe, a energia, a força externa de Gideão. Ele estava pedindo pão, né, pedindo alguma ajuda ali, porque os seus valentes estavam muito cansados, muito debilitados, e aí esse rei aqui disse, não, de jeito nenhum, porventura você já pegou eles para que a gente vá assistir vocês? Ou seja, eles pensavam que Gideão ia perder, e eu vou alimentar quem vai perder, e depois esses dois reis ficam sabendo que eu ajudei, vão vir contra mim e tal, alguma coisa eles pensaram que impediram eles de... Aí Gideão disse, quando eu voltar, eu vou trilhar a carne de vocês com os espinhos do deserto dos abrolhos. Interessante é que o nome Gideão, a tradução para ele é
talhador, alguém que talha carnes, dilacera carnes, e é como se ele estivesse fazendo um trocadilho. Eu vou dilacerar a vossa carne, mas trilhando elas, como quem separa, não é, a palha do trigo, como quem separa os alimentos com aquelas máquinas de trilhar, de arrastar. Aqui Gideão está mostrando o quanto ele se tornou grande por fora, né, poderoso por fora. Mas por quê? Porque antes ele se tornou grande por dentro, reconhecendo sua fragilidade, reconhecendo que nada é, não se impondo contra o orgulho do outro para querer mostrar que é melhor, que é superior. E aí ele começou a conhecer cada vez mais a si mesmo. Então, o primeiro passo é isso. Eu não tenho condição. Deus, esses problemas aqui são grandes demais, não dá para mim, eu não tenho condição. É o primeiro passo. Reconheça que não é nada mesmo. Agora também tenha ousadia para dizer, porém, se o teu Espírito Santo habita em mim, se o Deus infinito, todo-poderoso, o Deus do impossível, se Ele mora em mim, se Ele habita em mim, por que eu não posso? Com Ele, por Ele, para Ele. Por que eu não posso? E aí, acreditando na força que Ele já te deu, você avança contra os problemas e as dificuldades que tem que ser vencida e superada. E você vai vendo as coisas acontecerem. Mas Deus vai honrar à medida que você estiver cada vez mais preso à verdade. A verdade é que liberta. Então, eu não sou nada, Deus, eu não dou conta disso não. Mas o que tu não fez, hein, Deus, na vida dos teus servos, e podes fazer ainda. Então, essa sua fé, esse seu relacionamento com Deus, essa sua confiança, essa segurança, leva você a situações, a postos, não é? A cargos, a coisas que você nem imagina que um dia poderia chegar. Mas é tudo Ele. E é tão interessante isso, porque você diz, eu ser desse jeito, jamais eu conseguiria. E quando você segue no caminho dessa segurança, dessa fé, dessa labuta, você chega lá, não tem como você dizer assim, foi eu com o meu esforço, porque você vai lembrar de quanto medo você tinha, insegurança, incerteza, e está numa situação melhor, e está mais firme, está mais forte. Como eu cheguei aqui? Só pode ter sido Deus mesmo, sabe? Então, a verdade é que vai nos garantir diante dos nossos desafios. E aí, eu quero concluir, né, com o caso de Moisés. Moisés com o inimigo do povo de Deus e Moisés com o povo de Deus. Moisés vai repreender dois, e veja a diferença de repreensão. Êxodo capítulo 2, 11 e 12. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. Então Moisés já começou a ter empatia, a se envolver ali com aquelas dores dos hebreus. E viu que certos egípcios espancavam um hebreu. E um do seu povo olhou de um e do outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou os egípcios e o escondeu na areia. Veja só. Né? Opa, peraí, tem alguém atacando um do povo de Deus. Então eu ataco esse que está atacando o povo de Deus. Agora, ele sai novamente, não é? O 13 e 14. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus, dois dos seus irmãos, estavam brigando. E disse ao culpado, ele não partiu para cima do culpado, para eliminar o culpado. Ele disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? Então ele repreendeu verbalmente para que esse tivesse consciência, recuasse e fizesse as pazes. Mas veja o que o sujeito respondeu. O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós?
Veja que ele não aceita a repreensão, não reconhece que está no erro, e agora ataca a autoridade de Moisés. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. E aí fugiram, porque Faraó ia matar Moisés. Mas observe, essa postura. Gideão diante dos seus irmãos, você é com toda contenda sobre ele, diz, calma, irmão, fique, é o que você quer? Você quer um posto grande? Fique com esse posto, eu fico sem nada e você fica com tudo. Tá? E Moisés tenta acalmar os irmãos. Mas quando Gideão vê que tem pessoas que não têm temor de Deus, que são inimigos do povo de Deus, querendo a destruição do povo, aí ele se levanta ferozmente contra isso. Do mesmo jeito que Moisés também se levantou. Isso não significa que a gente vai fazer isso fisicamente, como era no Velho Testamento. Mas nós podemos sim fazer de uma forma verbal, de uma forma mais imposta no sentido de um certo comportamento. Tem dois irmãos brigando, vá, tente conciliar e tudo. Agora tem um atacando o seu irmão em Cristo, então vá lá e se livre dele, separe ele para que você acolha o seu irmão e proteja ele daqueles que estão indo atacá-lo. A gente precisa ter essa consciência de que lutamos pelas ovelhas, lutamos pelos eleitos. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aquele que não der um copo com água a um dos meus pequeninos, né, o que Jesus Cristo disse, que aquele que não visita tal serão lançados no lago de fogo, né, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, todos os pequeninos de Cristo precisam de nós. Enquanto a gente fica sofrendo de ansiedade e aquelas angústias e pressão o tempo todo, isso desvia-nos do foco verdadeiro, que é tirar os olhos de nós para olhar para as necessidades das ovelhas, a necessidade dos irmãos. Quanto mais você olha para si, eu estou com medo disso, eu estou faltando isso, será que eu vou conseguir aquilo? Meu Deus, e pode acontecer isso. E você fica acumulando preocupações, você está deixando de olhar o que o seu irmão precisa. Pare de achar que você precisa estar bem. Só busque o melhor, mas se não vier, aceite, se molde e vá cuidar dos seus irmãos. Então, nós temos que olhar para fora, que é uma das coisas que a gente vai ver ainda, certo? Ainda vamos continuar nesse ponto, da diferença do nosso comportamento para com os outros e nós para com aqueles que não têm nenhum respeito, nenhum temor de Deus. Pode falar, irmão. Eu só vejo uma diferença aí entre Gideão e Moisés. Porque Gideão não tinha experiência, já Moisés tinha de sobra. Porque ele foi treinado, era líder, né, capacitado e temeroso. Eu acho que o temor de Moisés foi maior do que o de Gideão, porque Gideão era incapacitado. Ou seja, a fraqueza de Moisés parece ter sido maior do que a de Gideão, né? Sim, mas é isso. É por isso que isso só confirma o que a gente falou no começo. Se você pega uma pessoa capaz, competente, cheia de currículo, que se deu bem na vida, e pega um que nunca conseguiu nada na vida, e Deus invade essas duas pessoas com a graça, os dois vão dizer a mesma coisa. Eu não sou capaz. Tanto o que é, que todos achavam que era, vai dizer que não é, porque ele vai saber que não é, porque nós somos resgatados, nós somos transformados a entender e enxergar a verdade. Quando alguém diz, eu sou capaz, eu consigo, esses daí não conseguem porque são fracos, esse daí só diz porque ele está na mentira. E a mentira oprime. Quando ele sai da mentira e Cristo traz para a verdade, esse mesmo que se achava o tal, se acha um nada. Sabe? Porque
Gideão só pensou assim porque Deus abriu os olhos dele. Mas só que quando Deus deu a capacidade, aí agora Gideão precisava olhar para esse novo homem, para essa nova criatura. O erro dele é que ele estava olhando para a anterior, de que não era capaz. Realmente, eu não sou capaz, porque ninguém é. Mas faltou ele olhar para o poder da graça de Deus, agora na vida dele. Porque se ele olha, ele faz o que ele fez depois. Eu vou, e vou vencer, e parte para cima e vence. Certo? Alguma dúvida, questionamento, irmãos? Então vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse momento. Jéssica nos conduz em oração. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, podem se cumprimentar. Cansou, Juninho?